Olá, vocês estão bem? Animados para mais um bloco de conteúdos? Então vamos a mais um tema, aula 3, cidadania. Venham comigo. Bem, você já conhece esse tema. Eu e você somos cidadãos. E como cidadãos temos direitos e deveres. Concorda comigo? Vamos ao conceito descrito no site do governo, no justiça.pr.gov.br. Lá diz o seguinte: juridicamente, cidadão é o indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado. Em um conceito mais amplo, cidadania quer dizer a qualidade de ser cidadão e, consequentemente, sujeito a direitos e deveres. Mas como foi desenvolvido esse direito de cidadania? Foi sempre assim? Vamos iniciar com um pouco de história, como nasceu esse conceito de cidadania, como ocorreu o desenvolvimento desse direito. Antes da constituição da cidadania, na era moderna, os direitos e deveres entre os homens eram definidos por privilégios, como posses. Quem tivesse mais posses, maior renda, títulos de nobreza. O surgimento de direitos civis assinalou uma mudança substancial nas relações entre as pessoas em sociedade. E a origem da palavra cidadania vem do latim civita, que significa cidade. Lá na antiga Grécia, o cidadão nascido em terras gregas era considerado cidadão. Uma sociedade em que os homens eram considerados livres e iguais, porém estava relacionado a uma minoria da população. Nessa época, só eram considerados cidadãos os homens, e com mais de 21 anos, que fossem atenienses e fossem filhos de pais atenienses. Os cidadãos todos tinham direito à palavra, igualdade perante a lei e a igual participação no exercício do poder. Era igualdade no sentido de que todos podiam compor o corpo político, eram cidadãos atenienses livres e por isso eram considerados iguais. Na antiga Roma, a cidadania também era concedida apenas aos homens livres. A cidadania era atribuída a todos os cidadãos romanos plenos. E havia uma semelhança entre os requisitos para ser considerado cidadão pleno em Roma e cidadão na Grécia, porque também era um grupo que excluía mulheres, escravos e originalmente aqueles que viviam fora de Roma. Os cidadãos tinham direito a acesso a cargos políticos, a participação nas assembleias políticas e as vantagens fiscais. Antes de seguir, vamos fazer uma pausa para considerar o que aconteceu no Brasil. Vocês notam alguma semelhança com detalhe a cidadania lá na Grécia, na Roma e com o Brasil? Aqui no Brasil também as mulheres não votavam. O direito a voto para as mulheres foi concedida somente em 1932, por meio de um decreto 21.076, que criou a Justiça Eleitoral pelo então presidente Getúlio Vargas. Então havia uma exclusão das mulheres nesse processo de cidadania no início do seu desenvolvimento aqui no Brasil. Então, assim nasceu a ideia da cidadania na Grécia, depois em Roma e depois passou a ser universalizada a partir da Revolução Francesa, em 1789, e com a sua evolução com a vitória da burguesia. Vamos falar agora sobre como aconteceu a universalização dos direitos do ser humano, como cidadão. No ano 1791, promulgou-se na França a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que define os direitos individuais e coletivos do homem. Tomada teoricamente a palavra na acepção de seres humanos, quando se fala homem, seres humanos como universais. Esse movimento na França foi inspirado na Declaração da Independência Americana de 1776 e no espírito filosófico do então século XVII. A Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão marcou o fim do antigo regime e o início de uma nova era. Foi elaborado durante a Revolução Francesa, em 1789,
e que passou a refletir um ideal e modelo para outros países. Ou seja, o ideal de liberdade, de igualdade, fraternidade humanas, acima dos interesses de qualquer particular. E o Brasil não ficou fora dessa influência. Os direitos dos cidadãos brasileiros também tiveram uma evolução a partir da mesma época. Os direitos de cidadania estão fundamentados na Constituição, segundo o artigo 1º, inciso 2º, da Constituição Federal de 1988. A cidadania é um dos princípios fundamentais da República. É um dos pilares do Estado brasileiro. E não está ligado apenas ao Estado e à sua administração. Ele é assegurado ao indivíduo o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Entre os fundamentos do Estado estão listados soberania, cidadania, a dignidade da pessoa, os valores sociais de trabalho e o pluralismo político, que é a garantia da existência de diversos partidos políticos. É o reconhecimento de que a sociedade é formada por diversos grupos e que possui ideias diferentes e que é necessário que assim seja. Para a maior parte da população, pensar em cidadania e dignidade é pensar em valores como justiça, igualdade, na prevalência dos direitos humanos e em direitos fundamentais como educação, saúde, habitação, saneamento básico e paz. Porém, no Brasil, as políticas sociais não foram criadas para garantir direitos fundamentais, dignidade e igualdade entre todos. Não foi assim que nasceu o direito à cidadania nesse país. Desde a abolição do trabalho escravo, o país tentava se organizar economicamente segundo princípios capitalistas, que se baseava na liberdade absoluta da produção, da comercialização de mercadorias. Na zona rural, mesmo com a abolição, o que acontecia não era liberdade, de fato. Era apenas uma mudança na forma de servidão, porque as pessoas sem terra, sem recursos, aceitavam qualquer condição de trabalho para poder sobreviver. Foi somente após a Revolução de 1930, na era Vargas, que se começou uma política social. Uma intervenção do Estado no sentido de regulamentar as profissões e, a partir delas, oferecer benefícios aos trabalhadores. Aí foi um processo longo e contínuo de regulamentação de profissões, o que significou retardar direitos a esse sistema de estratificação ocupacional, deixando à margem da sociedade milhares de pessoas, não apenas as pessoas desempregadas, mas todas aquelas cujas profissões ainda não eram reconhecidas por lei. Cidadania é a expressão concreta do exercício da democracia. Exercer cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais. Expressa a igualdade dos indivíduos perante a lei, pertencendo a uma sociedade organizada. Por outro lado, os cidadãos fazem parte de um Estado e estão sujeitos ao pacto que criou o Estado. No caso do Brasil, é a Constituição Federal de 1988, sendo o Estado dos próprios cidadãos. Os mesmos têm o dever de zelar pelo bem público e participar, seja através do voto ou outros meios formais ou informais, de acompanhamento e fiscalização da atuação estatal. Ao mesmo tempo, os agentes do Estado têm o dever de atuar com base nos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, prestando contas de todos os seus atos. Uma relação harmoniosa entre as expectativas dos cidadãos e a atuação estatal é o ideal a ser alcançado por qualquer sociedade. Mas o conceito de cidadania vai muito além, pois ser cidadão significa tomar parte na vida da sociedade, com a participação ativa no que diz respeito aos problemas da comunidade.
Segundo Dalmo de Abreu Dallari, a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. É dever de todo cidadão responsável atuar sempre que possível para promover o bem comum. A cidadania deve ser entendida nesse sentido como um processo contínuo, uma construção coletiva que almeja a realização gradativa dos direitos humanos e de uma sociedade mais justa e solidária. Vale mencionar também que o conceito de cidadania está relacionado à nacionalidade do indivíduo, ou seja, à legalidade da sua permanência em algum determinado território administrado por um Estado nacional. Por exemplo, se fala da cidadania brasileira, da cidadania portuguesa, americana. E, em casos de descumprimento dos deveres, o indivíduo poderá ter parte da sua cidadania cassada. Por exemplo, os presidiários possuem o direito de votar vetado, entre outras limitações impostas pela lei penal. Para refletir, nós temos aqui uma descrição dos direitos dos cidadãos da Constituição brasileira, e que isso foi uma conquista, depois de alguns governos autoritários e repressores. Mas qual a sua percepção sobre cidadania no Brasil de hoje? Os direitos descritos na Constituição para todos os cidadãos estão sendo garantidos para os cidadãos de qualquer classe social? Nós ainda somos uma sociedade caracterizada pelo desnível social e formada por cidadãos supostamente iguais. Então, existe um longo caminho no que diz respeito a políticas públicas para que os direitos assegurados pela Constituição sejam realmente realidade. Vamos conversar mais sobre esse tema na próxima aula, que será sobre cidadania e a diversidade no Brasil. Até lá!